Olá, pessoal! As quartas moradas revelam um momento novo no itinerário espiritual. É o passo de entrada no espaço simbólico da presença de Deus, quando ocorre a irradiação dos favores sobrenaturais. Vamos nos aprofundar um pouco mais nessas quartas moradas? Vem comigo! Santa Teresa se refere aos que iniciam a vida de oração nas primeiras moradas como se tirassem a água de um poço fundo. É muito trabalhoso, cansativo, pouco produtivo. Por mais que exista um grande empenho e determinação, chega a ser frustrante. É preciso trabalhar duro para recolher os sentidos, tentando se concentrar e, como não estão acostumados, isso requer muito esforço. Além da dificuldade, a santa ainda faz a observação de que queira Deus que o poço não esteja seco e que todo esforço resulte em nada. É um segundo modo de oração em que podemos comparar a oração de meditação mais adiantada. O poço já conta com um sistema de roldanas e cordas e todo o mecanismo, o que o torna o trabalho bem menos difícil. Tira-se mais água com menos trabalho. Obtém-se mais contentamento com a oração. O terceiro modo de regar o jardim da nossa alma é através de um rio ou fonte. A oração afetiva já adquirida é como essa água, que vem naturalmente regar o nosso coração. Não existe aqui um grande esforço, somente o colocar-se à disposição, para que a oração se estabeleça através do amor. Essa concentração para se colocar em oração irá diminuindo à medida que os graus de oração forem se sucedendo. Assim, a oração de simplicidade funciona de maneira semelhante, mas recebe muito mais água. A passagem da vida ascética para a vida mística se dá no momento quando, sem nenhum esforço, nem disposição interna para a oração, essa fonte de água viva transborda voluntária e inesperadamente. Sente-se que o Espírito Santo mesmo passa a rezar em nós, com todas as orações próprias que a oração realiza na alma, sem nenhuma preparação ou aviso. Esse processo é como Santa Teresa o descreve em detalhes. É um recolhimento que também me parece sobrenatural, porque não é estar às escuras, nem cerrar os olhos, nem consiste em coisa alguma exterior, posto que, sem o querer, se faça isso de cerrar os olhos e desejar solidão. E sem artifício, parece que se vai lavrando o edifício para a oração que fica dita. Porque esses sentidos e coisas exteriores parecem ir perdendo de seu direito para que a alma vá cobrando o seu que tinha perdido. No intuito de favorecer os passos que marcam a oração, Teresa opera com uma distinção importante entre os contentamentos, consolações e os gostos. Os contentamentos, que procedem através da meditação, têm a marca da natureza humana e nascem na obra virtuosa que realizamos. Por sua vez, os gostos traduzem uma alegria espiritual mais profunda, regida pela presença de Deus. Eles têm o seu princípio em Deus e vêm a nós. Entre os dois, há uma notável diferença, como que ocorre entre a meditação e a contemplação. Para que seja dado o passo das consolações para os gostos, faz-se necessária a dilatação do coração. Trata-se do momento em que se supera a vida precedente feita de esforços e de luta e se mergulha no fluxo misterioso de sentimentos, emoções, afetos interiores que brotam dos meandros mais profundos da alma. É uma experiência de profunda alegria. Pelo viés da experiência, Teresa alcança esse limiar de beleza para além dos ruídos e distrações do tempo. Tudo é motivo de vibração em razão da percepção da presença novidadeira de um mundo interior. É a consciência viva de que para avançar nas moradas desejadas, o essencial não é pensar muito,
e sim amar muito. Teresa sublinha que, para explicar determinados assuntos espirituais, nada mais a propósito do que recorrer ao exemplo da água. Fala então de duas fontes distintas que abastecem dois reservatórios. De modo diferente, são abastecidos esses dois reservatórios. Um recebe a água de longe, através de aquedutos feitos por mãos humanas. O outro, feito na própria nascente, vai se enchendo sem ruído e, quando o manancial é caudaloso, transborda em forma de um grande córrego, sem necessidade de artifícios humanos. Resultantes da meditação, os contentamentos são comparados à água trazida pelo encanamento, envolvendo a presença da reflexão e das diligências do sujeito. Os gostos, por sua vez, brotam da própria nascente de Deus, sendo efeitos da graça sobrenatural. Não dependem mais da ação humana, mas da pura gratuidade de Deus. Eles fazem brotar grandíssima paz, quietação e suavidade no mais íntimo da alma. Teresa fala aqui dos segredos de Deus e também da dificuldade humana em penetrar em tudo quanto há de maravilhoso na menor criatura de Deus, ainda que seja uma formiguinha. São mistérios que exigem do sujeito receptividade e abertura e também a dilatação do coração. E no caso dos gostos, requer-se ampliar o olhar para se poder perceber que o deleite produzido procede de outro lugar ainda mais profundo, identificado como o centro mesmo da alma. O mistério de Deus no fundo da alma excede ao alcance do ser humano, por mais que ele se esforce. Daí Teresa dizer que dentro de nós mesmos há grandes segredos que não entendemos. E lá, no fundo de nós mesmos, há a presença de um braseiro que irradia finíssimos perfumes, como também é lembrado no Cântico dos Cânticos. Nessa dimensão de profundidade, revela-se a ação irradiadora da água celestial. Essa água vai dilatando e alargando todo o nosso interior e produzindo bens indizíveis. Nem a própria alma favorecida é capaz de entender o que ali se passa. Teresa ressalta: como vai conhecendo melhor suas grandezas, tem-se já por mais miserável. Como já provou dos gostos de Deus, vê que os do mundo são lixo, vai se apartando deles pouco a pouco, e é mais senhor de si para o fazer. Enfim, em todas as virtudes fica melhor e não deixará de ir crescendo, se não volta atrás a ofender a Deus, porque então tudo se perde, por mais que uma alma tenha subido ao cume. Por hoje é só. Até o próximo capítulo.